Vamos lá. Nós estamos falando dessas três partes do homem, né? Falamos da importância da gente estudar essa matéria e agora nós estamos falando da importância da gente entender o porquê que o ser humano foi criado, ou para que o ser humano foi criado. Então tá, a gente foi formado nessas três partes. Olha comigo Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Preste atenção, e homem e mulher os criou à sua imagem, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O que eu disse a respeito da imagem de Deus? João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem neste lugar, em espírito. Quem quer adorar a Deus, quem quer ter relacionamento com Deus, quem quer ter intimidade com Deus, a adorá-lo, tem que fazer nesse lugar, no espírito, porque Deus é espírito. Deus é espírito e os seus adoradores vão se relacionar com ele, vão adorar ele neste lugar, no espírito. Esse é o objetivo pelo qual Deus formou você um espírito também, para que você pudesse ter contato e se relacionar com o mundo espiritual. A gente foi introduzido num corpo feito de barro, onde a gente habita e tem contato com esse mundo físico. Nós fomos também feitos alma vivente para que a gente tivesse contato com o mundo intelectual, mas o homem foi criado um ser espiritual. Um homem foi criado um ser espiritual justamente para poder se relacionar com Deus, que é espírito. Perceba que a palavra de Deus diz que Deus vinha na viração do dia, Deus vinha todos os dias querer ter relacionamento com Adão. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, ele criou dessa forma que a gente leu aí em Gênesis 2:7, espírito, alma e corpo, para que Adão pudesse ter contato com o mundo físico, com o mundo intelectual, mas também com o mundo espiritual, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem e tenham relacionamento com ele nesse lugar, no espírito. Ele precisava criar o homem um ser espiritual, para que pudesse ter relacionamento com ele. Perceba isso. Deus vinha na viração do dia ter relacionamento com Adão. Gente, Adão, ele tinha plena comunhão com Deus. Adão conversava com Deus na viração do dia. Para pensar nisso que eu tô falando. Mesmo Deus sendo espírito, ou quando a gente fala que Deus é espírito, nós estamos fazendo você entender que Deus não tem matéria. Ele não é um corpo, como eu disse, ele só se fez carne e habitou em Jesus, né? Em Jesus, ele só se fez carne e habitou entre nós em Jesus. Mas Deus, ele vinha na viração do dia como ele é, espírito. E ele tinha plena comunhão com Deus, com Adão. Adão se relacionava com Deus. Por quê? Porque Deus possibilitou isso para o homem quando pensou no homem, quando criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Essa era a maneira original. Essa foi a ideia de Deus para o homem. Para pensar, gente, Deus, quando ele pensou no ser humano, ele pensou em alguém à sua imagem, à sua semelhança, para poder ter relacionamento com a sua imagem, com a sua semelhança. Vou te dar um exemplo disso. Eu não sei se você já teve ou se você tem um animal de estimação, um gato, um cachorro, sei lá, um papagaio,
pode ser até a planta, sei lá, mas alguém que você conversa. Você já parou para conversar com o seu cachorro, com o seu gato, alguma vez na vida, quando você teve, ou quando sua vizinha trouxe para você conhecer o cachorrinho dela? Você já reparou que o cachorro não fala com você? Não, há controvérsias, Raquel. O cachorro fala comigo, ele abana o rabinho, ele vai, né? Ele entende o que a gente está falando. Ok, gente, mas eu estou falando de conversa, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de diálogo. Você não chega pro seu animal de estimação quando você tá triste com um problema amoroso na sua vida e fala para ele assim, ô Rex, eu tô com um problema aqui na minha vida amorosa, me ajuda aí, o que eu faço? O que você acha que eu faço? É isso que eu tô perguntando, se tem relacionamento, se ele te responde, se ele vira pra você e fala assim, ai, mamãe, do jeito que você fala, porque ele é seu filhinho, né? Ô amigo, ô mamãe, faz isso, faz aquilo. Não, você não tem diálogo, você não tem relacionamento com o seu animal de estimação ou com a planta. Por quê? Porque eles não são da mesma espécie que você. Você não foi criado na mesma espécie, a imagem e semelhança de um cachorro, de uma planta. Mas você foi criado à imagem e semelhança, a mesma espécie de Deus. Deus não tem conversa com o seu animal de estimação. Por que Deus não ia na viração do dia ter conversa com os animais? Por que Deus não ia na viração do dia ter conversa com a planta? Porque Deus não criou os animais e Deus não criou a planta à imagem e semelhança deles. Criou para desfrute de Adão, para que Adão dominasse a respeito dos animais, a respeito da terra, a respeito de tudo que se movia sobre a terra. Mas na viração do dia ele vinha ter relacionamento com quem ele podia ter relacionamento, com alguém que fosse a sua imagem, a sua semelhança, a mesma. Isso é sensacional, você tem que parar para pensar nisso. O objetivo pelo qual Deus te criou, o objetivo pelo qual Deus te formou é para ter relacionamento com Ele. Ele pensou em você, alguém, a sua imagem, a sua semelhança, justamente para que você pudesse se relacionar com Deus. Entenda isso, não é algo longe, é o objetivo pelo qual fui formado. A matéria, aquilo que nós estamos conversando, não é algo que eu vou me esforçar, que eu vou buscar para alcançar. Não, é o objetivo pelo qual Deus pensou em mim. É o objetivo pelo qual Deus me criou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu posso me relacionar. Se eu não estou me relacionando, é porque tem algum problema. Ou porque eu estou morta neste lugar de relacionamento, nesse lugar do Espírito, ou porque eu negligencio isso, ou porque eu não tenho consciência, ou porque eu sou ignorante acerca disso. Por quê, gente? O pecado, ele faz isso. A gente sabe que Adão peca e essa cauterização e essa mortificação entra, a morte entra. A Bíblia, em Romanos 3:23, diz que por causa do pecado de Adão, quando o pecado entrou, por causa do pecado, todos pecaram e destituídos foram dessa glória. Depois do pecado, a Bíblia diz que todos os homens pecaram e foram destituídos dessa glória, dessa presença, dessa vida no Espírito. Adão, e a partir de Adão, todos pecaram e perdemos esse lugar de vida, de vivacidade espiritual, de relacionamento com Deus. Mas perceba, por causa disso também, Deus começa todo um plano para que essa comunhão fosse refeita, porque Deus criou o homem para esse lugar de comunhão. E se o pecado tentou roubar isso, Deus faria algo para reconstruir isso, porque o objetivo, porque o ser humano é formado, é para o relacionamento com Deus. Se a gente perdeu esse lugar de relacionamento, a gente perdeu o objetivo pelo qual a gente existe. Então não tem objetivo de viver, não tem felicidade, não tem contentamento, não tem preenchimento, não tem satisfação. Então Deus começa a bolar algo, Deus começa a bolar um plano para que essa comunhão seja refeita.
Sabe? Esse é o momento onde você para agradecer a Deus e falar assim, Senhor, obrigado, porque Deus nunca desiste dos seus planos. Sabe? Se Deus formou o ser humano para ter relacionamento com Ele e o pecado tentou roubar o ser humano desse lugar de relacionamento, Deus faria algo e Ele fez. Quando a gente olha para a palavra, nós vemos que Ele fez algo para que essa comunhão fosse restaurada, para que essa comunhão fosse refeita, para que a gente tivesse direito de novo, acesso de novo a essa vida no Espírito. Eu não estou fazendo algo distante de mim, eu estou fazendo algo que eu fui criado para fazer, me relacionar com Deus. E é muito lindo você olhar para o Antigo Testamento e ver esse plano de Deus começando a bolar, né? Essa estratégia de restauração, essa estratégia de devolver a vida no Espírito. Né? Através do pecado a morte espiritual entrou, todos pecaram, destituídos foram dessa glória, a gente está morto nos nossos delitos e pecados, nas ofensas, a gente está morto nesse lugar, a gente não percebe mais Deus na viração do dia, a gente corre, a gente se esconde, a gente não tem relacionamento, porque a gente está morto nesse lugar do Espírito. Mas é muito lindo você olhar para o Antigo Testamento e você ver Deus colocando o plano dele em ação. O plano de restauração, o plano de restituição. Você vê Deus instituindo casas para que ele pudesse morar perto dos homens. Quando você vê Deus instituindo tabernáculos, quando você vê no Antigo Testamento Deus instituindo tabernáculos, ele está instituindo casa para ficar no meio dos homens, casa para que ele pudesse morar perto dos homens. É lógico que fazia parte do plano de Deus. Eu falo assim, não era a casa dos sonhos de Deus, porque a gente já sabe que Deus não moraria ali eternamente, né? Deus não moraria, não habitaria naquele tabernáculo para sempre. Fazia parte do plano, da estratégia dele, para que ele queria chegar em algum lugar, porque ele iria fazer algo mais extraordinário do que para aquela geração já era extraordinário você pensar que Deus estava ali no Santo dos Santos, dentro daquele tabernáculo, no meio do povo, habitando com os homens ali dentro daquele tabernáculo, né? Já era sensacional para eles isso, mas era provisório, não era a casa dos sonhos de Deus, não era a casa que ele ia habitar eternamente, mas era algo provisório. E era ruim de ver que um homem só, uma vez no ano, podia entrar naquele lugar, naquele tabernáculo, no Santo dos Santos, e ter relacionamento com aquela presença, e ter relacionamento com Deus por todo o povo. Todo o povo que estava ali, né, o povo de Deus, ele não tinha contato, relacionamento com Deus no tabernáculo. A gente sabe que o tabernáculo ele era formado de 3 partes. Olha que interessante isso, gente. Quantas partes o ser humano foi criado? Olha a cabeça de Deus, olha a ideia, olha o plano, olha que estratégia linda. O ser humano, a gente acabou de ver na aula passada, é formado de 3 partes: espírito, alma e corpo. Aí quando Deus institui uma casa para ele morar, ele institui uma casa com 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E a gente ainda percebe que Deus não morava no átrio, que Deus não morava no santo lugar, Deus morava no santo dos santos, ele vinha habitar ali no santo dos santos. Quando a gente vê essa comparação, né, de o ser humano com 3 partes, espírito, alma e corpo, o tabernáculo com 3 partes, santo dos santos, santo lugar e átrio, você vê que é mesmo uma sombra, que é mesmo algo para a gente comparar. O átrio representa o nosso corpo, a parte externa do tabernáculo. A parte externa do tabernáculo é o nosso corpo. Ali no átrio é onde o povo vinha entregar sacrifício de louvor, é onde o povo vinha estabelecer ali sacrifício.
trazia e oferecia sacrifício ali no átrio. E a Bíblia vai falar, olha, pega o seu corpo como um sacrifício, apresente ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a representação do nosso corpo. O santo lugar, a gente tinha ali não a presença de Deus, mas no santo lugar a gente tinha o candelabro no tabernáculo. O candelabro era aquele castiçal com 7 hastes, aonde tinha iluminação ali. Ele tinha que ficar 24 horas aceso naquele lugar, no santo lugar. Era a função do sacerdote, era deixar o santo lugar aceso com a luz do candelabro 7 dias na semana, 24 horas por dia. E a representação da nossa alma, que fala para a gente ter os olhos do nosso entendimento iluminados, para que a gente possa entender que precisa estar iluminado. É muito lindo você parar para estudar o tabernáculo e ver o tanto que ele é similar, né, a sombra da nossa casa terrestre hoje, que é o nosso corpo, o tabernáculo do Deus vivente. E que Deus ia lá e habitava no Santo dos Santos. Dentro desse tabernáculo, Deus estava ali no Santo dos Santos. Mas todo o povo, ele podia até ter acesso ao átrio, mas todo o povo não tinha acesso, não tinha relacionamento no Santo dos Santos com Deus. Um homem só, uma vez no ano, tinha todo uma bênção, né, gente? Estamos grávidas. Enfim, era um ritual, obrigado Espírito Santo, porque essa aula é sua. Era ritual, era todo um ritual, né? Que ele vinha ali, que aquele homem fazia uma vez no ano, e ele colocava no seu peitoral. Tinha 12 pedras no seu peitoral, cada uma delas representando cada tribo de Israel. Era como se todo o povo estivesse entrando com ele no Santo dos Santos. Tinha incensário, tinha sangue sendo aspergido, tinha todo um ritual para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos. Um homem, uma vez no ano, pudesse entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício e ter relacionamento com a glória de Deus, com a Shekinah de Deus, com a presença de Deus. Um homem, uma vez no ano. Então, assim, você vê que é o plano de Deus, mas não era o objetivo pelo qual Deus tinha criado o ser humano. Ele criou todo o ser humano para ter relacionamento com ele. Para que todo ser humano fosse vivo espiritualmente, para que pudesse se relacionar, fosse a imagem e semelhança dele, para que pudesse se relacionar com ele. Mas ali estava Deus fazendo um plano para restaurar algo, para chegar num lugar que ele queria chegar. Depois dos tabernáculos, tem muitos tabernáculos no Antigo Testamento, a gente vê que Jesus, ele foi a outra casa de Deus. Jesus, ele foi, como ele mesmo disse, o caminho para Deus chegar aonde ele queria chegar. Jesus, ele fez parte desse plano, ele é o próprio Deus, e ele fez parte desse plano de restaurar a nossa comunhão, de restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ele foi o caminho. Preste atenção, ele falou, eu sou o caminho. Jesus não se apresentou como o fim. Jesus se apresentou como o caminho. Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Essa glória andou por toda a terra, fazendo bem, curando a todos, livrando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. Era tão lindo você perceber que Jesus, ele andava e ele tocava nas pessoas e ele dizia para as pessoas assim, perdoados estão os seus pecados. E o povo ficava louco com Jesus, porque, gente, perdão de pecado era no átrio. Perdão de pecado era no templo, na parte externa do templo. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus habitou, eles não estavam entendendo.
o tabernáculo, a presença de Deus, não estava mais lá no Santo dos Santos, agora estava em Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Jesus andava e liberava perdão de pecados. Por isso que Jesus andava, porque onde Jesus estava andando, querido, a glória de Deus, a presença de Deus estava ali, estava andando. O surdo estava ouvindo, o cego estava enxergando, o aleijado estava andando, porque aonde a presença de Deus está, os milagres estão prontos para acontecer. Eu vou repetir. Aonde a presença de Deus está, os milagres estão prontos para acontecer. Entende isso? A presença de Deus estava agora encarnado. O Verbo estava encarnado. Deus veio em Jesus sentir, passar na pele aquilo que eu e você passamos. Gente, percebe isso que eu tô falando para você. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado. Nós temos um sumo sacerdote que veio em carne experimentar, passar tudo aquilo que nós passamos. O Deus que não se cansa e não se fadiga ficou cansado de uma viagem. Teve fome, teve sede, teve sono, dormiu na proa de um barco. Ele veio em carne. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece porque ele passou pelas mesmas obras, pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele veio em carne entender aquilo que nós passamos em carne. Aquela presença que estava no Santo dos Santos, agora estava em Jesus. Jesus passava, havia liberação de pecado. Perdoados estão os seus pecados, não é mais só no átrio. A presença de Jesus mudou, a presença de Deus mudou de lugar, estava em Jesus. Então havia ali em Jesus perdão de pecados, curas, sinais, maravilhas. Estava móvel. As pessoas estavam vendo Deus. Era a casa de Deus. Agora, as pessoas estavam ali, quem estava perto de Jesus podia se relacionar com Deus, em Jesus. Quem estava perto ali, mas e quem não estava? Então, peraí, também não era a casa final, também não era a casa dos sonhos de Deus, fazia parte do plano de Deus. Como eu disse, Jesus se apresentou como o caminho, ele não era o fim, ele era o caminho. Ele se apresentou como o caminho, por quê? Porque o objetivo a gente já viu, pelo qual o ser humano foi formado, é para ter relacionamento com Deus, para ser a imagem e semelhança de Deus vivo nesse lugar no Espírito. E só quem estava conseguindo ter relacionamento com Deus é quem estava perto de Jesus. Ou aquele homem, o sumo sacerdote, uma vez no ano, lá no tabernáculo que entrava e tinha contato com aquela glória, com aquela presença, ou quem estava perto de Jesus. Então ainda não estava para toda a humanidade, para todo o ser humano. Por isso era o caminho para Deus chegar aonde ele queria chegar. Jesus, ele disse para nós, ele falou: eu sou a luz do mundo. Né? Jesus colocou em pé e ele disse: olha, eu sou a luz do mundo. Você sabe que os estudiosos, eles falam que a parte mais iluminada do tabernáculo era o Santo dos Santos. Né? No átrio, o que iluminava o átrio, a parte externa do tabernáculo, era a luz do sol, a luz da lua. O que iluminava o santo lugar era aquele candelabro que eu expliquei para vocês. Mas não era a parte mais iluminada do tabernáculo. Os estudiosos, eles falam que o Santo dos Santos era a parte mais... Gente, o sol da justiça estava ali. A luz do mundo estava ali. E essa luz mudou de lugar. Foi habitar em Jesus. Por isso que Jesus falou: olha, eu sou a luz
do mundo. Então, Jesus foi essa outra casa de Deus, né? Jesus, ele fazia parte do plano de Deus. Jesus foi o caminho para Deus chegar aonde que ele queria chegar. E perceba, o diabo, gente, o diabo ficou louco com Jesus. O diabo ficou tão louco com Jesus que ele correu para procurar matar Jesus. Porque você pensa, o diabo, ele viu a presença de Deus habitando num ser humano, habitando numa pessoa. E ele falou, nós temos que parar esse cara. Não dá para ter, a gente tá ali restrita ao tabernáculo, a presença de Deus, a glória de Deus, mas agora ela em carne e osso, andando no meio do povo, tendo relacionamento com o povo, não dá. Nós temos que matar esse cara. É quando o diabo entra no coração de Judas e achou que ele tinha matado, né, o plano de Deus, acabado mais uma vez. O diabo, eu costumo falar que ele gosta de fazer gol contra. Ele é um perdido na história da humanidade, ele não conhece a intenção do coração do Senhor, ele não sabe os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. E quando ele atuou em Adão para tentar afastar Adão desse lugar de relacionamento, Deus vai lá e transforma maldição em bênção. Deus vai lá e refaz algo e trabalha para um plano ser refeito ali. É muito lindo a gente ver isso. E mais uma vez em Jesus, o diabo vem aí se perder, né? Porque ele achou que ele tinha matado Jesus. Ele achou que ele tinha frustrado o plano de Deus de relacionamento com o homem, mais uma vez, de ter livre acesso, de ter relacionamento com o homem, mais uma vez. E, na verdade, ele estava ali, sabe o quê? Que eu falo? Multiplicando Jesus. Ao invés de acabar com Jesus, ele estava ali multiplicando Jesus. Porque Jesus, ele foi para a cruz, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Mas quando ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele não era mais o único filho de Deus, que ele se tornou o primeiro entre muitos irmãos. E isso é muito lindo da gente perceber, querido. Sabe por quê? Porque Jesus, o plano de Deus não era estar só em Jesus, não era estar no tabernáculo, mas era chegar em nós. A casa do sonho de Deus, a casa favorita de Deus se chama eu e você, se chama todo ser humano, se chama a criação, casas não feitas por mãos, casa para estar todos os dias, 24 horas por dia com o homem, se relacionando com o homem, trazendo direção para o homem, trazendo relacionamento para a vida do homem. A Bíblia fala em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Jesus, ele veio aqui em terra como o único filho de Deus. Jesus, ele andou nessa terra como o único filho de Deus, e ele de fato era o unigênito do Pai, o único filho que tinha relacionamento, que tinha comunhão, que só fazia aquilo que via o Pai fazer, que andava fazendo as mesmas obras do Pai, só fazia aquilo que... plena comunhão, pleno relacionamento, como Adão tinha na viração do dia, Jesus tinha 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ele veio em terra assim, o único filho de Deus com esse relacionamento, mas a Bíblia diz que ele morreu e quando ele ressuscitou como primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ele ressuscitou como o primeiro de uma geração de filhos. Ele ressuscitou como o primeiro de uma geração de casas habitadas por Deus. Você é o templo do Deus vivente. Por isso que Jesus fala, você é a luz do mundo. Você vai fazer as mesmas obras que eu fiz, vai fazer obras ainda maiores. Você alcançou esse lugar de relacionamento. Você alcançou esse lugar de comunhão. Por quê? Porque Jesus foi para a cruz. O pecado tentou roubar a gente desse lugar de relacionamento, mas a cruz do Calvário restaurou para nós esse lugar de relacionamento. Dá um glória a Deus aí bem alto na sua casa.
Pula da cadeira, pula do sofá, fala: obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor conquistou na cruz para mim esse lugar de relacionamento, esse lugar de comunhão. A cruz do Calvário restaurou para nós, queridos. A cruz do Calvário restaurou para nós esse lugar de relacionamento, esse lugar de comunhão, esse lugar de livre acesso. Nós temos livre acesso pelo sangue de Jesus. Um novo e vivo caminho foi aberto para mim em Cristo Jesus, por meio da cruz do Calvário. Então, multiplicou. As casas de Deus agora não está mais lá no tabernáculo, não está somente em Jesus. Por isso Jesus falou: é necessário que eu vá. Não é só para você ficar vendo a presença de Deus em mim. A presença de Deus vai habitar dentro de você. Casas que eu vou constituir com as minhas próprias mãos. A gente continua falando um pouquinho mais a respeito disso na próxima aula.